voltando de Jerusalém, é porque em Jerusalém estava o templo, estava a presença do Senhor, e ele se voltava para o lugar onde Deus estava, porque ele queria falar com Deus. Era um homem de oração. Seria bom se nós, como cristãos, pudéssemos seguir o exemplo de Daniel, tanto no assunto de lermos a palavra de Deus, como também na questão da oração. Nós vamos ser também abençoados. Vamos ter uma vida repleta de gozo na presença de Deus. Agora, o resultado disso está exatamente no capítulo 9 e no versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Daniel está orando em favor de Jerusalém e em favor do seu povo, os próprios judeus. Mas acabamos de ler aqui que no princípio da súplica dele já saiu a ordem para que o anjo viesse e revelasse a ele os mistérios de Deus em relação à cidade de Jerusalém e ao povo de Daniel, à cidade de Daniel e ao povo de Daniel. Mas é lindo ver o anjo dizendo: Daniel, és muito amado. Nós acabamos de ver que a sua vida corria risco aqui na terra, perseguido, maltratado muitas vezes, mas ele era amado lá nos céus, irmãos. Isso é importante. Quando o nosso Deus nos ama, quando os anjos, arcanjos, querubins, os serafins nos amam, quando nós somos amados por aqueles que habitam nos céus. Aqui na terra, às vezes, enfrentamos dificuldades, lutas, problemas, até discórdias, pessoas que não nos amam. Mas é importante saber que estamos fazendo a vontade de Deus e que somos amados por Deus. Esse homem amado teve uma vida exemplar. E nós estamos agora olhando para ele com 90 anos de idade e recebendo em Deus a revelação do futuro do seu povo, porque ele pediu e Deus ouviu a sua oração. Eu gostaria, irmãos, de mencionar rapidamente alguma coisa relacionada com os 70 anos do cativeiro. Porque estudando o livro de Jeremias, ele descobriu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E por que Israel passou 70 anos no cativeiro? Eu gostaria de ler um texto no livro de Jeremias, e nós vamos para o capítulo 25 de Jeremias, e vamos ler os versos 3 em diante. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou lá ter anunciado, mas vós não escutaste. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Verso 7. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Agora, vamos para mais um texto no livro de Êxodo, capítulo 23. Esse é um aspecto bem interessante, não é? Da falha, do erro dos israelitas. Nos versos 10 e 11, nós lemos assim: 6 anos semearás a terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás como a tua vinha e como o teu olival. Aqui temos o plano do Senhor nosso Deus. Na verdade, ele estabeleceu para Israel que eles deveriam plantar a terra
durante 6 anos, mas no 7º ano eles teriam que deixar a terra descansar. Agora, irmãos, é muito interessante a gente observar o que nós lemos aqui em 2 Crônicas, capítulo 36, o verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, todos aqueles anos que Israel deixou de obedecer o mandamento de Deus, eles tiveram que passar em cativeiro, para que a terra repousasse. Nós estamos observando, em primeiro lugar, nós vimos a indiferença deles para com a mensagem dos profetas. E agora nós estamos vendo a avareza deles. Era para trabalhar a terra 6 anos, mas no 7º ano era para deixá-la descansar. Mas eles não fizeram isso. Talvez acharam que Deus não se importava com isso. Trabalharam o 1º ano sabático, nada aconteceu. Trabalharam o 2º ano sabático, nada aconteceu. E eles acharam, Deus não está preocupado com isso, Ele não vai nos corrigir, Ele não vai nos disciplinar por causa disso não. Não é mesmo. E talvez houvesse pessoas dentre eles que dissessem, olha, isso não tem importância nenhuma. Deus não está ligando com isso. Mas depois de tantos anos, a correção veio. Nabucodonosor os levou cativos para a Babilônia. E durante 70 anos, eles estiveram no cativeiro por causa do seu erro, do seu pecado, da sua avareza. Então nós precisamos tomar cuidado. Às vezes coisas que nós achamos que são insignificantes e que Deus nem está olhando para aquilo, são coisas importantes que Deus quer que nós façamos. E nós devemos então obedecer a palavra de Deus. É melhor obedecer do que enfrentar a disciplina de Deus em nossa vida. Carta aos Hebreus, capítulo 12, isso toca a nós, os cristãos, hoje, não é? E olha para o verso 5. E estáis esquecidos da correção, da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então observe, primeiro, não devemos menosprezar a correção. Menosprezar é não dar valor. Quando o Senhor nos corrige, Ele está nos corrigindo porque nós somos filhos. Ele está nos corrigindo para aproveitamento, para o nosso crescimento espiritual. E nós não devemos menosprezar. E diz o texto, nem desmaiar quando por ele formos reprovados. Nós temos que dar graças a Deus quando o Senhor nos corrige por alguma coisa que nós temos feito errado nessa vida, por não termos andado de acordo com a vontade dele, então vem a correção. Agora é importante para nós, né, olharmos novamente para Daniel, capítulo 9, onde nós estamos considerando neste momento. E nós vamos ver então a resposta de Deus à intercessão de Daniel. Versículo 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera coisa a coisa e entende a visão. E eu quero que você note isso agora, pois saí para fazer-te entender o sentido. É a resposta de Deus à oração do servo. É a resposta de Deus à oração de um servo tão dedicado, tão consagrado, como fora Daniel. E o que Deus está mostrando para Daniel é muito importante. Nós estamos observando aqui
que Deus está revelando ao seu servo o futuro de Jerusalém e o futuro da nação de Israel. Nós sabemos que há muitas pessoas religiosas que estão ensinando que Israel não tem mais um futuro como nação, que a igreja hoje é o Israel de Deus e que Israel não tem mais um futuro. Deus o rejeitou. Mas quando nós olhamos para a carta aos Romanos, capítulo 11, nós descobrimos que Israel tem sim um futuro. E que o que Deus está revelando a Daniel é de fato uma realidade. Vamos ler o verso 12, 15 e 25 e 26. Ora, se a transgressão deles, dos israelitas, redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios que somos nós, quanto mais a sua plenitude. Eu quero que os irmãos notem essa expressão, quanto mais a sua plenitude. Se a transgressão deles levou-os a uma rejeição, e essa rejeição trouxe riqueza para o mundo, riqueza para os gentios, o apóstolo está dizendo, quanto maior riqueza, quanto maior bênção, não trará para o mundo a plenitude deles. Então é maravilhoso a gente saber que eles terão um futuro prometido por Deus em Romanos 11. Veja o verso 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Olha bem, que será o seu restabelecimento, não é? Agora o verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos de vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Então nós estamos aprendendo aqui que Israel terá um futuro glorioso. Na verdade, foram rejeitados temporariamente, mas o Senhor levará eles a glória prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. E nós louvamos a Deus porque o seu plano jamais falha. E Deus mostra através da sua palavra que Ele está trabalhando ainda com o seu povo Israel. Deus permitindo, nós vamos ainda olhar para outros detalhes na continuação. Que o Senhor Deus nos abençoe ricamente neste momento. Amém.